Estamos aqui hoje com o nosso episódio do Tria de Podcast com Luiz Renato Alves, que é médico pneumologista, especialista em pneumologia e endoscopia respiratória pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, doutor pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Prazer ter você aqui, Luiz. Tenho certeza Obrigado. que esse Prazer foi episódio... meu pelo convite. Obrigado aí pelo convite. Mas foi uma oportunidade bem legal de a gente estar conversando aqui. Ótimo. Tenho certeza que esse episódio vai ser bem construtivo. Porque como a gente estava conversando antes, esse tema da saúde respiratória é um tema que esteve muito em alta alguns anos atrás, ainda está devido à pandemia, questão do coronavírus, só que também é difícil achar informação real, informação de qualidade, uma informação de um especialista. Então a ideia do episódio hoje é justamente isso, a gente tirar essas dúvidas que a gente tem, eu também tenho como um profissional da área de saúde algumas questões interessantes para a gente falar e trazer informação de qualidade para quem está assistindo aí, quem busca uma boa informação. Legal. Para a gente começar, vamos começar a falar sobre um tema que está, vamos dizer assim, negativamente em alta nos últimos anos, que é a variação dos cigarros, né? Essa questão de cigarro eletrônico. Hoje muita gente acaba utilizando, pessoal mais jovem também está usando bastante. Então, para as pessoas entenderem, doutor, qual que é a diferença básica de um cigarro eletrônico para um cigarro normal? Então, vamos lá. Bom, o cigarro eletrônico, ele é um dispositivo, né, eletrônico, né? Vamos lá, vamos falar o cigarro convencional. O que era o cigarro convencional? Basicamente, ele era o fumo, né, que era uma planta, é um fumo, que ele é envolvido num invólucro de papel específico, né, e que ele sofre uma combustão. Você acende o fogo, ele vai gerando uma combustão, e a combustão daquela substância, a pessoa vai soltando uma fumaça, ela vai inalando não só os dispositivos da fumaça decorrente ali do cigarro, como também algumas substâncias presentes ali no fumo que podem ser inaladas e absorvidas, tá? O cigarro eletrônico, ele não tem o fumo, ele não tem esse fumo, né? Então, o que ele tem? Ele tem uma bateria, essa bateria ela é aquecida e ela é ligada contém um tanquezinho que contém um líquido ali, né? Aquele líquido, quando ele é aquecido, ele vai liberar um vapor. Então, a bateria ela tem a função de aquecer esse líquido e quando esse líquido ele é liberado, ele solta aquele vapor, né? E esse líquido é extremamente variado, tem várias composições desse líquido, né? Então, a diferença do cigarro eletrônico para o cigarro convencional é que o cigarro eletrônico ele não tem o fumo, né? Ele não tem o dispositivo ali, o do fumo, mas ele tem um líquido, né, que sofre um aquecimento por conta de uma bateria que é anexada. Então, toda vez que a pessoa puxa o cigarro eletrônico, essa bateria ela libera calor e esse líquido vai evaporar e ele vai liberar aquele vapor que vai que solta, né? Então, a imagem que a gente tem muito do cigarro eletrônico é da pessoa soltando aquele vapor, né? Então, essa basicamente é a diferença do cigarro convencional para o cigarro eletrônico, né? Tá, e aí a gente pensando uma pseudo-escala de malefício. O que faz mal no cigarro tradicional e o que faz mal no cigarro eletrônico? Então, aí que está a grande diferença, né? O cigarro, o que aconteceu, a história do cigarro eletrônico, ela passa por um processo que, desde o início dos anos 2000, o Brasil vem apresentando quedas progressivas do número de adeptos ao cigarro convencional, né? Então, assim, nós já tivemos, na década de 80, 35% da população brasileira era fumante. Hoje, nós temos menos de 9% da população brasileira ainda é fumante de cigarro convencional. Tá? Então, o que aconteceu? A indústria do cigarro, ela obviamente perdeu muito faturamento, né, num país como o Brasil, mas isso é um fenômeno até meio mundial, de perda de faturamento em decorrência da diminuição da venda do cigarro convencional. Então, hoje, quem está por trás da venda do cigarro eletrônico é a mesma turma do cigarro convencional, entendeu? Tá? Então, assim, o cigarro convencional hoje, o cigarro eletrônico hoje, ele é vendido e disponibilizado por empresas que faziam esse trabalho com o cigarro convencional, tá? Bom, e numa escala de malefícios, igual você me perguntou, né? Qual é o grande problema do cigarro eletrônico? Tá? O grande problema do cigarro eletrônico é o seguinte: ele contém uma quantidade de nicotina, tá, que pode chegar até 40 vezes mais do que um cigarro convencional. Tá? Então, ele induz ao vício muito rápido. A nicotina é a substância
que quando ela é inalada, né, ela induz ao vício, ela vai induzir a dependência química. Então, a pessoa, por exemplo, que é fumante crônica, por que ela é difícil parar de fumar? Porque o organismo depende da nicotina. A nicotina age no cérebro, no sistema nervoso, gerando uma dependência. Então, o cigarro eletrônico, ele tem alguns dispositivos que podem ter até 40 vezes mais nicotina do que um cigarro convencional. E aí a pessoa induz rapidamente ao vício, né? Outro fator é o seguinte, as doenças relacionadas ao cigarro convencional, vou citar aqui alguns exemplos, câncer de pulmão, enfisema pulmonar, bronquite crônica, né? Essas doenças, elas são desenvolvidas após longos anos de você fumar, né? Então, a pessoa, por exemplo, todas essas doenças que eu estou falando para você, elas geralmente são doenças acima da 5ª década de vida. Por quê? Porque a pessoa começa a fumar ali por volta de uns 15, 16 anos e vai desenvolver a doença depois de 20, 25 anos de tabagismo. O cigarro eletrônico, não. Você pode desenvolver quadros graves pulmonares mesmo sob uso pouco tempo de cigarro, entendeu? Então já existem relatos de doenças ou condições pulmonares associadas ao uso do cigarro eletrônico em pessoas que, por exemplo, fumam cigarro eletrônico há poucos meses, entendeu? Então esse é um dano agudo que o cigarro eletrônico pode gerar, que é muito pior do que o cigarro convencional. Então, numa escala de malefícios, qual o problema do cigarro eletrônico? Ele induz ao vício muito mais rápido, a pessoa fica altamente dependente da nicotina de uma maneira mais rápida. E 2, ele pode gerar danos no pulmão de maneira aguda, sem, por exemplo, a pessoa ter uma longa exposição ao cigarro eletrônico. E a indústria, né, como você falou que são as mesmas pessoas por trás, o cigarro eletrônico socialmente é muito mais aceito, né? Então, exatamente. Mas por quê? O que aconteceu? Qual foi a estratégia da indústria, né? O cigarro eletrônico, quando ele começou a ser comercializado, existia a ideia, tá, que ele seria um dispositivo para ajudar a pessoa a parar de fumar o cigarro convencional. Então, a pessoa migraria do cigarro convencional para o cigarro eletrônico como uma estratégia de parar de fumar. Então, essa foi a ideia inicialmente vendida, tá? Acontece que, quando você vai ver a estratégia da indústria do cigarro eletrônico hoje, basicamente o que ela faz? Ela foca principalmente na população jovem. Tanto é que os usuários de cigarro eletrônico hoje estão ali na faixa dos 14 até os 19 anos de idade, são os principais usuários. Entendeu? Por quê? Porque a indústria do cigarro quer exatamente pegar essa população e fazer com que essa população seja novamente viciada em nicotina e a gente crie uma nova geração de fumantes. Essa é a ideia da indústria do cigarro eletrônico, né? E o cigarro eletrônico, ele passou a ser, digamos assim, também, tal como era o cigarro na década de 80, um instrumento de socialização. Então, hoje, os jovens, por exemplo, para serem aceitos no meio deles, nas rodinhas sociais, não sei o que, eles têm que usar o cigarro eletrônico, né? E socialmente ele passou a ser um pouco aceito, até porque as pessoas desconheciam muitos efeitos daquilo. Muitas pessoas achavam que, por exemplo, usar cigarro eletrônico não traria malefício, né? Tanto é, o que acontece? O cigarro aqui no Brasil, o cigarro convencional, ele é proibido o uso dele em ambientes fechados, há muitos anos já. Porém, até pouco tempo atrás, muitas pessoas usavam o cigarro eletrônico em ambientes fechados com uma permissividade tranquila, assim, ninguém falava nada, entendeu? Tá? Então, por quê? Porque inicialmente foi vendida a ideia de ser uma maneira segura de fumar, entendeu? Tá? E na verdade não é bem assim. Na verdade, a gente sabe que o malefício é muito pior. Interessante. Eu não lembrava disso, mas agora que você falou, eu lembrei. Que até na época eu estava no HC, lá tinha alguns tratamentos para pessoas de cigarro, aí você falou, eu lembrei que tinha o cigarro, só que não era exatamente talvez esse modelo que a gente tem hoje, né? Era um outro, mas aí eu lembrei que tinha essa conversa. A ideia inicial era da possibilidade de você comercializar um cigarro eletrônico, e até foi uma ideia inicialmente, entre aspas, aceita, até que se passou a conhecer o que era realmente o cigarro eletrônico, era que ele seria uma estratégia para as pessoas pararem de fumar. Né? Então, tipo assim, eu vou usar um cigarro eletrônico como uma estratégia para eu largar o cigarro convencional. Quando, na verdade, você está trocando apenas o vício, entendeu? Porque você está saindo do cigarro convencional que tem o fumo para um cigarro que você também vai continuar usando nicotina
e ali você vai inalar também uma série de outras substâncias, derivadas de formaldeído, tem uma série de substâncias que o cigarro eletrônico libera que podem dar danos pulmonares graves, né? E pelo menos na minha vivência prática, com algumas pessoas que eu conheço, tem até alguns amigos que usavam cigarro eletrônico, é impressionante o que você falou. Por exemplo, pega uma pessoa tradicionalmente que fuma um cigarro normal. A pessoa fuma, aí às vezes ela espera uma hora e pouco, vai lá, fuma outro cigarro. A pessoa com cigarro eletrônico, eu já vi gente de estar, por exemplo, num restaurante, em algum lugar, acabou o cigarro eletrônico, a pessoa tem que sair para comprar outro. Exatamente, Agora tem que exatamente. ligar para alguém, buscar numa loja, aí o negócio, se a pessoa não resolver, ela Exatamente. surta. Eu tenho visto, eu tenho recebido no consultório hoje pacientes jovens na casa dos 17, 18 anos de idade com um altíssimo grau de dependência de nicotina. Altíssimo grau. A pessoa, por exemplo, ela muitas vezes tem que acordar de madrugada para poder fumar cigarro, entendeu? A pessoa acorda no meio da noite, desesperada, para poder usar, e ela coloca muitas vezes o pod do cigarro eletrônico embaixo do travesseiro dela. A pessoa dorme, ela fica com o cigarro ali debaixo, aí no meio da noite ela acorda, dá umas 4 ou 5 tragadas, dá uma acalmada e volta a dormir, porque ela tem um alto grau de dependência. Então isso é extremamente difícil, quanto maior o grau de dependência de nicotina hoje, maior o teu grau de dificuldade de tratar. Né? Então, assim, você sabe que as pessoas que são fumantes inveteradas, aquelas pessoas que fumam 3, 4 maços de cigarros convencionais por dia, são pessoas muito mais difíceis de tratar do que aquela pessoa, por exemplo, que é o fumante do final de semana, que às vezes ele não fuma durante a semana, mas no final de semana, porque ele bebe uma cervejinha e tal, ele fuma mais. Então, nós estamos criando uma legião de jovens, né, que fumam cigarro eletrônico, que vão gerar uma dependência muito alta, e o futuro a gente ainda não sabe, porque praticamente o cigarro eletrônico passou a ser usado desde 2018, 2019. Então nós temos praticamente aí 7 anos de uso de cigarro eletrônico. As consequências lá na frente nós ainda não sabemos, mas certamente serão consequências ruins por esse uso indiscriminado do cigarro eletrônico. E o tratamento para o cigarro, por exemplo, a pessoa está viciada em nicotina, ela quer resolver, cuidar da saúde e parar. O tratamento para o cigarro eletrônico para o cigarro normal é o mesmo raciocínio? Basicamente o que você tem que fazer hoje é tratar a dependência da nicotina, que é difícil, tá? Experiência prática, e a gente costuma ver assim, que pessoas que têm dependência à nicotina é muito difícil você tratar, porque envolve uma série de coisas, né? Primeiro, a gente precisa aí que o paciente entre num processo que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, ou seja, o paciente precisa querer parar, o paciente precisa mudar os hábitos que ele relaciona com o cigarro, né? Porque existem muitos hábitos associados ao cigarro. Existe muito hábito. A pessoa, por exemplo, tem hábitos do dia a dia que ela associa com o cigarro. Quando eu faço isso, me dá vontade de fumar. Eu tenho vontade de fumar um cigarro quando eu faço tal coisa, né? Então, esse tratamento envolve uma série de coisas, né? E hoje, o que acontece? As drogas hoje, pacientes que têm um alto grau de dependência têm indicação de usar medicações, né? No Brasil, hoje, nós estamos extremamente limitados porque nós temos hoje, basicamente, no Brasil disponíveis apenas 2 medicações para tratar dependência de tabagismo, dependência de nicotina, que é a própria reposição de nicotina, através do uso de adesivo ou goma, né, o chiclete, e a bupropiona, que é uma medicação que age no sistema nervoso central, é um antidepressivo, que causa, por exemplo, um efeito meio similar ao que a nicotina faz no teu organismo, então isso diminui. Mas é aquilo que eu falei, quanto maior o grau de dependência, maior a dificuldade que a gente tem de tratar esses pacientes. E é interessante que você falou que a dependência da nicotina está relacionada ao hábito, é uma busca, às vezes, de recompensa, prazer em algum momento do dia. E, principalmente na nutrição, a gente vê casos, né? Pessoa que está buscando melhorar essa dependência de nicotina, às vezes não faz um tratamento adequado, não faz o acompanhamento, decide parar do nada. E aí a pessoa meio que começa a tentar parar, aí ela começa a ganhar peso. Sim. E aí ela ganha peso e não para de fumar. Exatamente. Então, Mulher principalmente. Mulher é extremamente difícil você fazer mulher parar de fumar, entendeu? Por quê? Porque ela vai ganhar peso, né? Então, e o ganho de peso tem uma série de fatores associados, né? Você tem uma alteração metabólica por causa do fato de você fumar, e tem muitas vezes um fator assim, como existe essa sensação do prazer do cigarro associado ao uso dele, muitas pessoas acabam trocando
o cigarro, por exemplo, parei de fumar, eu vou descontar no doce, na alimentação. E aí as pessoas muitas vezes acabam fazendo uso desse tipo de ferramenta e acabam ganhando peso mesmo. Então é normal o ganho de peso após a cessação do cigarro. Então mulher, principalmente as mulheres, homem também, claro que é difícil, mas as mulheres com medo de ganhar peso, elas acabam meio que sendo mais resistentes à cessação do cigarro do que até o público masculino. A gente conversando sobre esse assunto, né, e quem está assistindo a gente consegue ver a complexidade de um problema, né, que é tanto pelas questões da saúde, os prejuízos, ou também para você sair do problema depois. Né? Exatamente. Então, o ideal seria a pessoa evitar, né, começar, às vezes muita gente começa por brincadeira, por questão às vezes social, né, vou experimentar, vou ver como que é, e aí a hora que vê depois, para sair do problema... Exato. Esse é um alerta que eu sempre faço, porque assim, os jovens, eles são bombardeados cada vez mais pelo cigarro eletrônico. Se você for analisar as propagandas das empresas que comercializam cigarro eletrônico, elas montam estratégias de marketing que são extremamente atraentes para os jovens, entendeu? Existe o cigarro eletrônico com sabor, existe o cigarro eletrônico que solta uma luz, existe o cigarro eletrônico que faz uma fumaça colorida, existe o cigarro eletrônico hoje que tem até dispositivo musical associado, entendeu? Então a pessoa ouve música com cigarro eletrônico. Então existe uma série de estratégias que a indústria hoje tem usado para tentar atrair os jovens, né? Então isso é muito perigoso, porque assim, eu recomendo assim, realmente que assim, não entre nessa, porque assim, sair é difícil, né? E as consequências futuras nós vamos começar a ver dentro de alguns anos. Então assim, o que eu falo consequências futuras que podem ser danosas? Por exemplo, nós vamos começar a ver casos de câncer de pulmão com pacientes com 40 anos de idade, né? Câncer de pulmão com pessoas de 35 anos, enfisema pulmonar com pessoas de 40 anos de idade. Então, normalmente a gente não costuma ver no cigarro convencional. No cigarro convencional a gente costuma ver danos ali na casa dos 60, 65 anos. Hoje nós vamos começar a ver provavelmente casos de câncer em pacientes jovens, né? Então, assim, isso é muito perigoso. Então, assim, eu recomendo fortemente que as pessoas não entrem nessa, entendeu? Vai sobrar para o Dr. Bruno resolver depois esse problema aí, depois cada vez mais novo. Isso aí. Os oncologistas, os pneumologistas vão ter bastante trabalho aí no futuro. A gente mudando um pouco do assunto, Dr. Luiz, mas mantendo o mesmo raciocínio, como que foi para você que estava totalmente relacionado, né, à pandemia? Essa parte de... Porque foi uma coisa inesperada, né? Ninguém esperava. Foi uma questão, às vezes, de até ausência de informação do que estava acontecendo realmente, né? E depois teve aquelas questões de medidas restritivas, recomendações. Como que foi para você, que era um profissional específico da área que estava sendo bombardeado ali na pandemia? Olha, eu acho assim, a pandemia foram talvez os piores anos, assim, do ponto de vista... Vários pontos de vista, acho que para todo mundo, mas para nós médicos, assim, dentro da área, foi muito difícil, né? Porque a gente teve que encarar o problema de frente. Eu fui muito linha de frente de Covid, até porque eu tive Covid muito cedo. Eu peguei Covid logo no início da pandemia. E logo depois eu tive que ir para frente, para trabalhar. Então, até na época existia aquela história, quem pegou Covid não pega mais, então você já está meio imunizado, protegido, então vamos trabalhar, tá? Assim, no final de 2019, a gente começou a escutar alguns relatos de uma infecção viral nova na China, que estava surgindo, que eram graves, situações graves e tal. E até então a gente não tinha tanta informação. Era um vírus novo, completamente desconhecido. E as informações até então que chegavam para a gente é que era assim, olha, provavelmente é um quadro gripal, talvez uma gripe um pouco mais grave, que vai realmente matar pacientes imunodebilitados e pacientes mais idosos, tal. E a gente ainda ficou meio que esperando, assim, saber como que isso ia ser, né? Quando a doença chega ao Brasil, ali em março de 2020, né? Final de fevereiro, começo de março de 2020, eu acho que a gente não tinha absolutamente nenhuma informação do que era a doença. Nós não conhecíamos
como que era o vírus, como que era a fisiopatologia dele, o que ele causava, quais as alterações pulmonares que ele podia dar, o que era eficaz para tratar ele ou não, como manejar o paciente com Covid. Então, assim, a gente mergulhou num universo totalmente desconhecido. A gente precisou aprender a tratar o Covid com a doença em evolução, entendeu? É o tal do trocar o pneu com o carro em movimento, é o que a gente precisou fazer, né? Então, assim, o que aconteceu foi que, assim, quando a doença chega, obviamente, e começa a afetar todo mundo, né? A gente viu aí economias mundiais sendo derrubadas pela doença, lockdowns, uma série de coisas. Obviamente, o volume de pesquisas em Covid, né? A Covid hoje foi a doença mais pesquisada da história, né? Nunca se publicou tanto sobre a doença. Mas a gente precisou aprender conforme a doença ia acontecendo. Então, a gente ia observando a evolução dos casos e, a partir da observação da evolução dos casos, é que, obviamente, a gente começou a aprender sobre a doença, como agir, como tratar, como fazer com que o paciente prevenir as formas graves da doença, né? Só que isso, infelizmente, custou a vida de muitas pessoas, né? Não por, assim, desconhecimento, mas até porque a gente não tinha muita opção de tratamento na época, nem tratamento, nem medidas de prevenção. Por exemplo, as máscaras funcionavam? Funcionam, não funcionam? A gente não tinha essa resposta, né? Tipo assim, medidas de isolamento, elas vão ser eficazes, não vão ser eficazes? Também a gente não tinha absolutamente nada de resposta, né? E a gente foi aprendendo conforme a evolução, né? E, obviamente, quando a doença chega no Brasil, ela começa num estágio meio devagar, ali no meio de 2020 é que a coisa começa a pegar, entendeu? Mas, inicialmente, realmente o que a gente viu no ano de 2020 era basicamente isso, que quem morria eram pessoas imunocomprometidas, idosos, e na grande maioria dos pacientes jovens tinham um quadro mais leve, até poderia ter manifestações da doença, mas raramente tinham óbitos, né? Já aconteceram, mas não foram frequentes. E aí, quando a gente achava que a gente tinha dominado assim, o conhecimento da doença, já com o que havia sido publicado, com o que havia mostrado as pesquisas que funcionavam ou não, veio 2021 e aí foi uma nova pancada, porque 2021 nós tivemos uma cepa viral muito mais grave, muito mais agressiva do ponto de vista pulmonar. E aí a gente começou a ver, por exemplo, pacientes jovens sem nenhuma comorbidade morrendo, né? Leitos de UTI se esgotando no estado inteiro, no Brasil inteiro, hospitais lotados, a gente não tinha mais onde colocar paciente, né? Então, assim, foi um período muito difícil. E associado a isso, obviamente, é a questão do combate às fake news, que foram muito frequentes na pandemia, né? Então, assim, o que aconteceu foi assim, muitas pessoas quiseram, entre aspas, ficar famosas às custas do medo e do sofrimento alheio e começaram a divulgar uma série de informações sem nenhuma relevância científica, sem nenhuma comprovação científica, sem nenhuma, digamos assim, pesquisa clínica séria envolvida nisso. E aí as pessoas começaram e obviamente hoje com a velocidade como as informações são disseminadas, as pessoas obviamente consomem muito isso. Então um vídeo que você grava e joga no WhatsApp, ele viraliza rapidamente, né? E obviamente que as pessoas hoje elas têm uma mania de querer assim, a solução milagrosa, fácil. Então às vezes um médico ou um profissional de saúde gravava um vídeo falando, olha, se você usar tal medicação, isso não tem gravidade, não tem isso, não tem aquilo, o paciente não vai morrer, não sei o quê. E obviamente as pessoas consomem isso, né? Então, assim, era difícil, foi um trabalho árduo, difícil, porque muitas vezes o que você vai falar não é popular, você vai falar assim, olha, isso que estão dizendo não é verdade, entendeu? Mas as pessoas querem acreditar que seja verdade. Então você acaba ficando numa situação até meio difícil, assim, né? Você é o chato, né? Você é o chato, exato, porque as pessoas querem, digamos, elas querem acreditar. Então, assim, além da questão da gravidade da doença, além de toda a questão envolvida, né, na nossa qualidade de vida, que foi muito ruim, né? A gente precisou fazer lockdown, também a gente parou de trabalhar, muitos estabelecimentos comerciais, infelizmente, tiveram que fechar, né? Tinha essa questão de você combater as fake news e as mentiras aí que eram divulgadas, né? E hoje em dia, após ter passado essa loucura que foi todo esse processo,
Como que está hoje o Covid hoje? Ele ainda é algo que traz alguma preocupação? Eu ouço, às vezes, algumas pessoas comentarem, esses dias estou de afastamento, porque eu contraí. Como que está hoje isso? Olha, ainda a gente tem bastante caso de Covid, mas a gravidade reduziu bastante, né? Então, claro que ainda, por exemplo, pessoas não vacinadas, pessoas que têm alguma doença grave, alguma condição imunossupressora, ou idosos, por exemplo, podem ter complicações relativas à doença, mas a gravidade reduziu bastante. Eu acho que isso se dá basicamente por duas razões. Primeira, porque assim, a vacinação foi eficaz, né? Eu acho que grande parte da população tomou pelo menos 2 doses da vacina. E é a questão da imunidade de rebanho, né? Hoje dificilmente se encontra uma pessoa que não tenha pego o Covid pelo menos uma vez, né? Então, essa associação entre a imunidade que a gente cria e mais a vacina torna o vírus um vírus muito mais fácil de ser combatido pelo nosso sistema imunológico. Então, hoje, o Covid não é nem de longe, por exemplo, o vírus mais grave respiratório que nós temos circulando, entendeu? Por exemplo, hoje, o influenza, por exemplo, ele tem uma gravidade muito maior do que o vírus da Covid nos dias de hoje. O vírus sincicial respiratório, principalmente em idosos e crianças, é um vírus muito mais perigoso hoje do que o vírus da Covid. Então, assim, a doença está aí, mas felizmente hoje os casos são bem mais tranquilos. E na sua experiência, principalmente do consultório, do acompanhamento de perto que você teve, quais são os principais, vamos dizer assim, não sei se seria o termo correto, sequelas ou os problemas crônicos de quem se infectou pelo Covid desenvolveu? Olha, o Covid, isso é uma pergunta interessante, porque assim, até hoje a gente está descobrindo efeitos do Covid, né? Então, assim, praticamente nós temos 4 anos aí do auge da pandemia, né? E até hoje nós estamos vendo sequelas da doença, né? Então, assim, a principal sequela, indiscutivelmente, foram casos de pacientes graves que evoluíram com pneumonia viral, que ficaram entubados, ficaram em ventilação mecânica em UTI por muito tempo, tal. Esses pacientes vieram a desenvolver aí problemas crônicos pulmonares, que não são frequentes, mas aconteceram, com casos de fibrose pulmonar secundária à infecção, casos de uma doença pulmonar associado à doença que permaneceu, tá? Mas existem hoje uma série de alterações que as pessoas ainda atribuem ao Covid e, assim, existem pesquisas em andamento mostrando como, por exemplo, perda de memória crônica, uma série de outras condições, por exemplo, pessoas que não tinham doenças respiratórias e passaram a desenvolver doenças respiratórias depois da Covid. Então, assim, é um vírus que a gente ainda está aprendendo sobre ele, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que ainda nós estamos aprendendo sobre esse vírus desconhecido que a gente enfrentou aí de peito aberto, né? O resultado da minha infecção foi que eu percebi que depois que eu contraí, e quando eu tive, né, minha garganta ficou, parece que tinha colocado fogo na minha garganta. Fiquei uma semana sem conseguir respirar direito com a garganta. E aí depois disso, minha garganta ficou ultra sensível. Eu fiquei mais Exato. alérgico. Exato. E qualquer coisa que acontece assim, a minha garganta já começa a sentir, já começa a mudar a sensibilidade dela. E antes era tranquilo. Eu tenho visto muito casos, por exemplo, de pacientes que, principalmente quadros alérgicos, rinite, rinossinusites. O cara falou, não, eu não tinha nada disso antes. Depois que eu desenvolvi Covid, que eu comecei a ter esse tipo de alteração. Então, realmente, acontece e a gente tem visto ainda sequelas crônicas, inclusive neurológicas, pessoas que desenvolveram quadros de perda de memória, dificuldade de concentração, que persistem após a doença, né? Então, muito interessante que a gente ainda está aprendendo muita coisa sobre ele. Então, se não tivesse dado certo a vacina, tivesse demorado mais algum tempo, esses problemas seriam maior escala indiscutivelmente, ainda. Indiscutivelmente, a vacina... O que aconteceu? Quando
quando os idosos começaram a ser vacinados inicialmente, que foi ali no final de 2020, eu sei porque eu estava na linha de frente, eu atendi muito em serviço de emergência de Covid, né? O que a gente viu? A questão em 2021, principalmente, né, os mais acometidos eram jovens não vacinados, porque ainda não tinha chegado. Você lembra que a vacina começou com uma fila, né? Primeiro os idosos, depois a pessoas com 60, entre 55 e 60 anos, não sei o que tal. E os jovens saudáveis foram os últimos a serem vacinados, né? Então, assim, em 2021, a gente viu muito caso de grave em jovem e os idosos praticamente já não tinham tantos casos mais graves. Houve uma inversão. E esse, claro, foi um efeito da vacina. E acho muito, muito interessante você tocar no ponto da vacina, por quê? Porque, obviamente, as vacinas foram o principal alvo de críticas durante a Covid. Essa vacina não foi desenvolvida muito rápido, eu não confio nessa vacina, não sei o que tal. Bom, vamos lá. O que eu acho das vacinas da Covid, né? As vacinas da Covid, obviamente, as iniciais não eram vacinas perfeitas. Tá? Obviamente que elas foram desenvolvidas num prazo rápido e talvez necessitasse até realmente fazerem mais testes, principalmente relacionados à parte de segurança. Só que a gente tem que entender o seguinte, que a gente estava numa emergência de saúde. Então você está numa emergência de saúde. Então, assim, você está no meio de uma epidemia, de uma doença que estava matando 4, 5 mil pessoas por dia no Brasil, entendeu? Então, assim, como é que você vai falar assim, não, peraí, vamos esperar. Claro que, assim, as vacinas passaram por todas as etapas de testagem, etapas de segurança, etapas de eficácia, tudo isso foi feito, entendeu? Tá? Mas, obviamente, que as primeiras vacinas não foram as vacinas perfeitas ainda, que precisavam, obviamente, ser aperfeiçoadas, principalmente com relação a alguns efeitos colaterais inesperados que poderiam acontecer, embora fossem raros. Tá? Então, assim, obviamente que eu sou totalmente a favor de vacina, eu acho que as pessoas deveriam realmente ter sido vacinadas e acho que a vacina salvou, principalmente o ano de 2021, a vacina salvou uma grande mortalidade, principalmente dos idosos. Tá? Mas, obviamente, essas vacinas precisam e estão sendo aperfeiçoadas agora ao longo do tempo. Né? Mas a gente está vivendo uma situação de emergência. Você está numa guerra, você está tomando tiro de todo lado, você precisa de pelo menos um escudo que vai te proteger. Talvez não seja o escudo ainda perfeito, mas pelo menos você tem alguma coisa que pode te ajudar. É isso que aconteceu na questão da vacina. E quando a gente fala de ciência, desenvolvimento, né, para você ter uma real visualização, tem que ser um estudo, aqueles estudos geracionais, né, um estudo de corte que vai passar. Exato. Então, até remédios comuns que a gente vê recentemente, né, saindo alguns malefícios que antes ninguém sabia, que já usa faz 20 anos, então não tem como saber a verdade exatamente da substância. Exato. Assim, tipo assim, não dava para você fazer um estudo, por exemplo, você está no meio de uma emergência, né, numa emergência de saúde, quer dizer, não dá para você fazer um estudo de longo prazo, de 5, 6 anos, para você testar uma vacina. A vacina precisava ser desenvolvida rápida. E, felizmente, ela foi desenvolvida rápida. Né? Felizmente, ela foi desenvolvida rápido. Então, assim, as pessoas que... eu não confio nessa vacina porque ela foi desenvolvida... Graças a Deus, ela foi desenvolvida em 2 anos. Você imagina se, por exemplo, a gente tivesse que esperar 7, 8 anos para desenvolver uma vacina. Né? A gente estaria até hoje vivendo um período crítico aí com a doença, né? E, obviamente, isso, né? E a tecnologia ajudou bastante, né? Porque hoje, para você, por exemplo, desenvolver uma vacina, você, por exemplo, tecnologicamente, você consegue desenvolver uma vacina muito mais rápido do que você fazia isso, por exemplo, na década de 80, década de 90, né? Então, felizmente, a tecnologia ajudou muito na criação das vacinas e a gente tem que agradecer a isso. E aquela história, né? Você está se afogando, enroscou o pé. Ou você arranca o pé ou você morre afogado, né? O que você prefere? Então, exatamente, é isso, entendeu? A gente estava no meio de uma guerra, né? Literalmente uma guerra. 5 mil pessoas morrendo por dia no Brasil decorrente de Covid. Né? A economia afundando, o país afundando, o mundo inteiro entrando em colapso. Então, assim, a partir do momento que você chega com uma vacina, né?
Obviamente que a vacina foi testada, isso é preciso deixar isso claro, né? Porque as pessoas falam, nem foi testada. Não, foram testadas, elas passaram por todas as análises de testes, aí os órgãos reguladores, como o FDA, como a Anvisa aqui no Brasil, elas fizeram todas as etapas de regulamentação das vacinas, entendeu? E obviamente que assim, não eram as vacinas ainda perfeitas, mas era o que a gente tinha, né? E obviamente o que a gente poderia fazer naquele momento. E, obviamente, você vai aperfeiçoando conforme você vai tendo mais possibilidade de analisar os dados, né? Doutor Luiz, você comentou um ponto aqui que é interessante a gente falar um pouquinho, até porque as pessoas têm bastante dúvida. A relação da máscara. Atualmente, né, depois que já passou um tempinho da pandemia, tudo mais, qual máscara realmente é eficiente? Ou, por exemplo, uma pessoa comum aqui, qual situação que é interessante ela usar uma máscara ou não? Qual o tipo de máscara? Como que tal ficou, né, essa questão da máscara? A máscara foi uma coisa que também a gente aprendeu durante a pandemia, né? A gente via muito os orientais, principalmente os chineses, muitas vezes, andando na rua com máscara, quando você tinha um surto de uma doença, por exemplo, respiratória local, né? Então a gente sempre chama que a China, o China e o Japão são países extremamente populosos, as pessoas vivem muito próximas umas às outras, tal. Então quando você tem um surto de uma doença respiratória, várias pessoas se contaminam e eles tinham já hábitos de usar máscara. A gente nunca teve esse hábito, né? Então, assim, várias vezes você ia trabalhar, tinha uma pessoa gripada do seu lado, tossindo, e você pegava a gripe dela. Peguei uma gripe, uma pessoa do meu lado estava gripada, acabei pegando e tal. E a gente não tinha esse hábito de se autoproteger. Então, assim, a máscara, o que ela é? A máscara é um dispositivo de barreira, tá? Você coloca onde, porque o vírus penetra no seu organismo através da mucosa nasal. Ele entra pelo nariz, através de gotículas que são liberadas no ar, espirro, tosse, ele entra no nariz, penetra ali na região nasal e ali ele vai desenvolver. Então, quando você coloca uma barreira, você dificulta a entrada do vírus. Obviamente, o que tem que acontecer? Você tem que ter um dispositivo de barreira que seja eficaz, tá? Então, hoje, quais são as máscaras que a gente recomenda, tá? A gente recomenda hoje a máscara cirúrgica, que é aquela máscara convencional que a gente costuma ver muito, aquela máscara branca, né? Que é uma máscara cirúrgica, que é de um material próprio, que você tem 3 camadas ali de proteção, né? Que é aquela máscara convencional cirúrgica. E se você quiser uma proteção maior, é a máscara N95, que é uma máscara de material sintético, tá? Que é uma máscara que você deve usar, por exemplo, quando você vai ter contato com uma pessoa contaminada, sabidamente contaminada. Tá? Na pandemia foi muito popularizada a máscara de pano, né? Por que aconteceu isso? Porque quando surgiu a necessidade de se usar máscara, a gente não tinha nem reserva de máscara suficiente para todas as pessoas usarem. Então, muitas pessoas começaram a fazer máscara de pano, máscara para tentar usar na pandemia. Essa máscara hoje ela não é recomendada porque ela protege muito pouco. Tá? Ela tem pouca proteção. Então, hoje a gente recomenda a máscara cirúrgica ou a máscara N95. Bom, quando que eu recomendo, né, situações? Eu acho que hoje, assim, todas as pessoas que tiverem contaminadas com a gripe, em vigência do quadro, se você vai se expor a um ambiente onde existem mais pessoas, obrigatoriamente você usa máscara, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá no meu consultório, a gente tem uma sala de recepção, né? E às vezes as pessoas vão se consultar ali porque ela tem tá com uma gripe, tá com uma infecção respiratória. E ela vai sentar na recepção e ao lado dela vão ter outras pessoas. Então é recomendado, se você está em vigência de um quadro respiratório, você vai ter contato com outras pessoas, que você use uma máscara. Tá? Se você tem alguma doença crônica ou alguma condição debilitante ou faz uso de alguma medicação imunossupressora que a sua imunidade vai reduzir, aí a gente recomenda até uma máscara de melhor barreira, que no caso é a máscara N95, que é essa máscara de material sintético, que aí sim ela protege, ela tem uma proteção maior contra vírus, né? Então hoje a recomendação é assim, se você está doente, tem alguma doença e vai se expor a algum ambiente, que use a máscara, tá? Se você não está doente, por exemplo, e se você tem alguma condição que pode levar a um quadro mais grave, por exemplo,
pessoas imunossuprimidas, essas coisas, e vai a um local que tem grande quantidade de pessoas, você pode usar a máscara também para se proteger, né? Então, a máscara é isso, é um dispositivo de barreira que ajuda nesse aspecto. Na pandemia, eu via algumas pessoas com óculos, os óculos de obra, assim, protetor. Aí tinha gente que falava que tinha que cobrir o olho também, tinha gente que falava que não precisava. Não, hoje, assim, várias coisas na pandemia foram feitas, obviamente, porque a gente não conhecia o vírus que a gente estava lidando, né? Então, por exemplo, tinha muitas pessoas que iam no supermercado, aí quando chegava no supermercado passava álcool nos produtos, lavava, tirava a roupa e lavava, tal. Na verdade, nada disso realmente funciona. Por quê? Porque a transmissão do vírus respiratório é por via nasal, entendeu? Então, você só vai se contaminar, por exemplo, se você entrar em contato com gotículas no ar, por exemplo, então a pessoa tosse, a pessoa espirra ou ela fala perto de você e ela vai liberando partículas no ar contendo o vírus e você entra em contato com aquilo. Então a transmissão basicamente é respiratória. Mucosa ocular, pelo tato, pela mão, pela pele, nada disso o vírus é transmitido. No vírus respiratório, no caso, né? Então, assim, a recomendação mesmo hoje é só a máscara mesmo, se você estiver contaminado. Certo. E você comentou, né, que na pandemia tinha o pessoal se promovendo em cima das mentiras, das promessas. Como que você vê isso abrindo, né, não falando só sobre pandemia, Covid, na sua área dessa parte de saúde respiratória, Dr. Luiz? O que você vê assim que são informações que às vezes são desinformações, que as pessoas chegam no seu consultório e aí você tem que enfrentar essa barreira que a pessoa tem já de achar que ouviu em algum lugar ou tem um preconceito com algum tratamento que é adequado? Como que é isso? Então, isso é uma coisa que se popularizou demais durante a pandemia da Covid, né? Essa divulgação de informações falsas, pessoas que querem, por exemplo, falar sobre um tratamento inovador ou falar sobre alguma coisa que faz mal, sem ter uma comprovação científica sobre isso, exatamente no sentido de tentar visualizar, ganhar likes, ganhar seguidores, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem um pouco essa divulgação de fake news na área da saúde muito, muito forte, principalmente por conta das redes sociais, né? Hoje, praticamente todo médico tem aí o seu Instagram profissional, tem sua rede social e isso facilita muito a divulgação de informações verídicas. Na área da pneumo, especificamente, a gente tem muito problema com relação à questão do uso de dispositivo inalatório, que são as famosas bombinhas, né? As pessoas têm muito receio de usar ainda esse tipo de dispositivo com medo de efeitos colaterais. E basicamente os medos são se vai ter algum efeito colateral, principalmente uso de broncodilatador no coração, aumenta a pressão, pode dar aumento do risco de infarto e tal, e o uso de corticoide, né? Tem as pessoas que têm isso aí, será que eu vou ter que usar? E esse corticoide que eu vou usar, não sei o que, não vai me fazer mal, não sei o que. Então as pessoas questionam muito isso. Doenças respiratórias têm um problema muito sério, né? Que é assim, na maioria das vezes, elas são doenças que as pessoas têm sintomas, né? E a pessoa tem sintoma, ela acha que, por exemplo, a partir do momento que ela melhorou o sintoma, ela deixa de usar, ela tem que deixar de usar o tratamento, né? Ela não entende, por exemplo, pessoas não entendem, por exemplo, que a asma, por exemplo, é uma doença crônica, como é, por exemplo, a hipertensão, como é o diabetes. Então eu falo para os pacientes muitas vezes assim, olha, você tem pressão alta? Tem. Aí eu falo para eles assim, olha, você usa o remédio da pressão só quando a sua pressão está alta ou você tem que usar todo dia para manter a sua pressão normal? Não, eu tenho que usar todo dia para manter a pressão normal. A asma é a mesma coisa. Você tem que usar o seu dispositivo inalatório para manter a sua asma controlada. Se você parar de usar, ela vai voltar. Os seus sintomas vão voltar. Então, o paciente entende que muitas vezes é preciso tratar só nas crises, por exemplo. E existe muita divulgação errada com relação a essa questão de uso de dispositivo inalatório. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Principalmente crianças. Crianças é uma dificuldade porque as mães entendem será que ficar usando essa bombinha não vai fazer mal para ele, não sei o que tal.
Então, hoje, por exemplo, o corticoide. Vou dar um exemplo que crianças, a principal doença que afeta é a asma. Uma dose de corticoide inalatório, quando você puxa uma bombinha, por exemplo, uma dose que entra de corticoide inalatório para você, ela chega a ser 40, 50 vezes menor do que, por exemplo, você usar uma dose de corticoide oral. Entendeu? Tá? Então, o que vai prejudicar a pessoa, no caso do corticoide, ao longo tempo, é o uso do corticoide oral, em dose excessiva. Por que você usa o dispositivo inalatório? A bombinha, por exemplo. Por que a bombinha você deve usar? Por duas razões. Primeiro, quando você usa uma bombinha, ela age diretamente no pulmão. Entendeu? Ao invés de você tomar um comprimido que ele vai cair no sangue e no sangue ele vai circular e vai chegar no pulmão, por exemplo, você usa uma medicação que vai agir direto ali. E quando você usa uma medicação que vai agir direto ali, você consegue usar uma dose muito menor de tratamento. Então, o índice de efeito colateral acaba sendo muito menor. Então, a gente enfrenta ainda essa questão dos dispositivos inalatórios com muita dificuldade dentro da área de pneumo, né? Outro fator é muito a questão de uso de antibióticos ou não uso de antibióticos, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, com quadros virais respiratórios, claramente quadros virais respiratórios, que muitas vezes questionam, mas sim, será que eu não preciso usar um antibiótico? Será que meu quadro só vai melhorar se eu entrar com antibiótico, não sei o que tal? Então a gente acaba vendo até um uso excessivo de antibiótico, principalmente em pronto atendimentos, pronto-socorro, de pessoas que passam muitas vezes com quadros claramente virais, que muitas vezes acabam usando antibiótico de maneira equivocada e excessiva. E isso vai gerar problemas futuros, como aumento de resistência bacteriana, alteração de flora intestinal, tem uma série de efeitos aí que pode gerar decorrente disso. A sensação que eu tenho na última década assim, é que se criou uma cultura de uso totalmente aleatorizado de medicações, desde a pessoa ter chutado o balde numa refeição, obviamente ela vai sentir o estômago, não, aí tem que tomar um remédio não sei o quê, tem que tomar um remédio. Então usa-se remédio para tudo, para as coisas que são naturalmente normais, consequência de uma ação. E muitas vezes para um tratamento, para algo que realmente precisa, aí as pessoas, não, mas isso aqui, né? Não, mas isso aqui faz mal. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que é muito comum no consultório, muito comum no consultório. O idoso com doença pulmonar, tá? Eu vou te dar um exemplo. O idoso com enfisema pulmonar, por exemplo. Ele chega no consultório e a família fala assim, olha, eu trouxe aqui para ter uma segunda opinião e tal. Ele tem um enfisema pulmonar, não sei o que e tal, e ele está usando uma medicação, mas assim, não está resolvendo. Ele está cada dia mais cansado, ele está não sei o que, ele está pior, ele não aguenta, por exemplo, caminhar, ele começa a ficar muito cansado, não sei o que, eu quero ver de mudar esse tratamento. Tá, aí você vai olhar o tratamento dele, entendeu? Ele está fazendo o melhor tratamento possível, medicamentoso, entendeu? E aí, o que você vai olhar? Você vai falar assim, escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é a vida dele? Ele faz atividade física? Não está fazendo porque ele tem falta de ar. Ele é ativo? Não, ele fica, a grande maioria das vezes, deitado o dia todo no sofá ou na cama, não sei o quê. E aí você vai falar assim para a família, olha, o tratamento dele não é medicação. O que ele precisa é ficar mais ativo, ele precisa ganhar musculatura, porque ele está extremamente sarcopênico, ele está com perda de massa muscular, porque ele está inativo, ele precisa de um suporte nutricional melhor, porque ele está comendo mal, ele está desnutrido. Então, essas medidas, né, muitas vezes, que fazem parte de todo um complemento de tratamento, porque a grande maioria das doenças crônicas hoje não basta simplesmente você dar um remédio. Entendeu? O hipertenso, por exemplo, não basta você dar um remédio para ele se você não orientar, por exemplo, ele fazer uma dieta ok com relação à diminuição do uso de ingesta de sal na comida. O diabético, não adianta, por exemplo, você dar uma medicação, uma insulina ou que seja uma medicação hipoglicemiante se ele não complementar aquilo com uma dieta adequada. E no caso da doença respiratória, principalmente as doenças crônicas em idosos, é muito comum isso. O paciente quer um remédio para melhorar a falta de ar dele. Na verdade, ele está com falta de ar, não é porque ele está com uma ausência de tratamento. É claro que se ele tiver, você tem que corrigir.
Mas uma boa parte das vezes é um paciente inativo, um paciente que muitas vezes não faz atividade, ele fica... Você olha, o paciente está extremamente emagrecido, está sarcopênico, está perdendo peso, né? E às vezes você vai falar isso para a família, fala, o que ele precisa é uma fisioterapia, o que ele precisa é de um suporte nutricional melhor, o que ele precisa é de fazer atividade física, e muitas vezes a família te olha meio com o olho assim, mas e o remédio? Não, não é um remédio, o problema não é tanto o remédio, né? A gente volta no que você citou inicialmente, que é a forma mágica, né? A fórmula mágica. A fórmula mágica. Aí se não é a fórmula mágica, vai dar trabalho. Exatamente. E é isso. E muitas pessoas hoje, em várias áreas, buscam a fórmula mágica. Né? A pessoa quer um remédio para emagrecer, a pessoa quer um remédio para controlar a ansiedade, a pessoa quer um remédio para respirar melhor, a pessoa quer um remédio para isso, e a pessoa muitas vezes não só não precisa do remédio, como, na verdade, ela precisa complementar a questão da saúde além do remédio. Né? Sim. Um ponto interessante também, doutor Luiz, é que eu percebi que depois que eu tive... sempre fui alérgico, né? Mas depois que eu tive Covid lá, parece que potencializou. E o ar-condicionado hoje a gente vive em ar-condicionado, né? Você tá de camiseta de blazer, a gente aqui em Ribeirão por causa do ar-condicionado, né? Senão não teria como. E hoje em dia é no carro, é no trabalho, é em casa, é praticamente 24 horas no ar-condicionado, depende de onde você mora, né? Como que é essa questão do ar-condicionado na saúde respiratória, na sua visão? Tá, vamos lá. Bom, o ar-condicionado, hoje ele é digamos assim, um item necessário, principalmente quando você vive numa cidade quente, como é o caso de Ribeirão Preto, ou o Brasil de modo geral, né? Exceção feita ao período de inverno em algumas regiões que você não precisa usar, o ar-condicionado é um item necessário, tá? O ar-condicionado, ele não causa danos se você tiver alguns cuidados com ele, tá? O primeiro, obviamente, é você higienizar o ar-condicionado, né? Então, assim, frequentemente você tem que fazer esse trabalho de higienização, trocar o filtro do ar-condicionado, porque aquilo ali acumula. O ar-condicionado, ele vai puxando o ar do ambiente, ele resfria e joga um ar refrigerado, né? E o nosso ambiente, o nosso ar, né, principalmente nos períodos de seca, que ali na nossa região fica ali entre junho e setembro, é um ar extremamente poluído, né? A gente tem um monte de poluente ambiental, micro-organismo, fungo, bactéria, poluente, fuligem, uma série de coisas. E aquilo tudo o ar absorve. Então, quando você vai trocar um filtro de um ar-condicionado, muitas vezes você vê que tá aquele filtro preto, né? Aquela coisa toda que a gente está respirando aquilo. Então, o que eu recomendo? Higienizar o ar-condicionado, tá? Sempre, para quem tem problemas respiratórios principalmente. E uma coisa que é interessante é assim, o ar-condicionado ele tira um pouquinho a umidade do ar, né? Então, por exemplo, como a gente está há algumas semanas aqui em Ribeirão, a gente estava vivendo um período de extrema baixa umidade relativa do ar. A gente chegou aqui a 6% de umidade relativa do ar, com uma média de 13% de umidade relativa do ar. Isso é extremamente danoso, né? Então, o que você pode fazer, no caso, é associar o ar-condicionado com alguma medida de aumento de umidade do ar. Então, tentar umedecer o ambiente com o uso de umidificador de ambiente, alguma coisa assim, associado ao ar-condicionado. Mas é realmente muito difícil ficar sem o ar-condicionado. Mas o ar-condicionado ele não causa dano na sua saúde respiratória, desde que você tome os cuidados relativos à conservação dele, né? E essa questão de umedecer o ambiente, que eu acho que é super importante. E nesse tempo seco, por exemplo, costuma ser aqui na nossa região no inverno, o que você recomenda? O exemplo meu, eu fico com o nariz seco o dia inteiro, às vezes para dormir, acaba ficando um pouco ruim. O que você recomenda, tirando o umidificador de algo que a pessoa pode... Olha, o que a gente pode fazer é assim, o que acontece? Por que o ar seco ele é prejudicial, né? Porque assim, o ar, quando ele entra no nosso sistema respiratório, ele precisa ter uma umidade padrão, tá? Então, assim, para o ar entrar dentro do pulmão, ele tem que ter uma umidade padrão. E a função da nossa mucosa respiratória é exatamente umedecer o ar que está entrando, tá? Então, quando a gente respira um ar muito seco, o ar está muito seco, o que acontece? A nossa mucosa respiratória ela tem que perder muita umidade para poder umedecer esse ar, para que ele mantenha uma umidificação padrão. Tá? Então aí começam a surgir os sintomas muito respiratórios. A garganta raspando, o nariz fica extremamente ressecado e começa a sangrar, irritação de garganta, tosse, broncoespasmo, aquele peito mais carregado um pouquinho e tal.
porque o ar está muito seco. Então, o que a gente tem que fazer? Além das medidas de umidificar o ambiente, que eu falei, o uso de umidificador, a principal medida é aumentar a hidratação. Tá? Então, assim, é fundamental que a gente beba bastante água nas épocas de seca aqui no nosso porque você tem que manter a sua mucosa umedecida. Né? Então, assim, aumento de hidratação, mesmo que não tenha, por exemplo, um período tanto de calor, a gente orienta a manter uma hidratação regular. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com relação a idosos, com relação a crianças, principalmente as crianças menores, porque eles não vão demandar água, eles vão te pedir. Né? Então, se você não oferece, eles vão desidratar. Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é umidificar a mucosa. Tá? Então, principalmente a nasal. Né? Então, usar soro fisiológico nasal com frequência, lavar bastante a mucosa nasal. Né? Tem muita gente que tem sensibilidade no olho, às vezes o olho resseca, então lavar o olho com soro também, isso é uma coisa que ajuda. Mas principalmente as mucosas nasais, está lavando bastante. Tá? São coisas que são medidas que ajudam. Então, basicamente, essa tríade eu acho que é a principal. Umidificar o ambiente, lavar a mucosa e aumentar a hidratação. Acho que isso é fundamental. Certo. Excelente. Doutor Luiz, então aqui para a gente finalizar aqui nossa conversa, que a gente falou sobre vários temas, vários pontos importantes e dicas para quem nos assiste, melhorar a saúde respiratória. Uma pessoa comum, o que ela deve prestar atenção de sintomas que pode estar indicando que ela está com algum problema respiratório e ela precisa de uma avaliação, precisa de uma ajuda? Essa é uma pergunta excelente, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes falam assim, nossa, eu não sentia nada e de repente eu comecei a ter e aí a hora que eu fui descobrir já era uma doença assim, assim, assado, né? Bom, o que a gente tem que começar a perceber, tá? Um sintoma que eu acho que chama muito atenção, sem dúvida nenhuma, é a dispneia, a falta de ar, né? E ela começa a se manifestar muito quando você começa a ter uma intolerância a fazer atividades que normalmente você fazia de uma maneira regular. Por exemplo, a pessoa fazia atividade física, ia na academia, caminhava, tal, e de repente ela começou a sentir mais dificuldade para isso, né? Então, assim, olha, antes eu caminhava, eu fazia atividade física, agora não estou conseguindo, o que eu começo a fazer, eu tenho falta de ar, tá? Então, esse é o primeiro sintoma que eu acho que a gente tem que ficar atento com relação à presença ou não de uma doença respiratória, tá? Essa baixa tolerância ao esforço, falta de ar para fazer esforço, acho que isso é uma coisa que tem que chamar atenção, tá? Segundo é tosse, né? Eu acho que é uma manifestação que é extremamente comum e ela é muito comum na vigência de algum processo agudo, como, por exemplo, uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim, mas a tosse, muitas vezes, sem uma causa específica, principalmente se ela for uma tosse crônica, que a gente chama, que a tosse crônica a gente define tosse crônica pelo tempo, né? Tempo de início. Então, tosse acima de 8 semanas de duração, isso indica, provavelmente, algum problema que você está tendo no teu quadro respiratório, né? E alguns outros sintomas, por exemplo, como chiado no peito, você não tinha, começou a ter. Se você tem uma associação com algum sintoma respiratório associado a algum sintoma sistêmico, por exemplo, o cara começou a ter tosse, começou a perder peso, o cara começou a ter falta de ar e começou a perder peso, a tosse, que era uma tosse inicialmente seca, começou a ficar uma tosse mais produtiva. Então, assim, esses são alguns sintomas que a gente tem que levantar alerta aí para a presença de algum sintoma respiratório e a necessidade de buscar um especialista. E também as pessoas terem consciência, né, que existem tratamentos, existem formas de melhorar essas questões, né? Não é porque a pessoa desenvolveu algum quadro que isso vai ser levado para o final da vida e vai ter que conviver com ele. E assim, como toda doença, né, quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, maior sua chance de sucesso de tratamento, né? Até o câncer, né? O câncer, por exemplo, hoje é uma doença que quanto mais precoce você consegue fazer o diagnóstico, melhora a evolução do seu tratamento. Então, por exemplo, hoje existem programas de rastreio de câncer de pulmão, por exemplo, para pacientes que têm fator de risco. Quem são os pacientes? Por exemplo, aquele paciente fumante crônico, a partir da 5ª década de vida, né? Esse cara, já existem programas hoje de rastreio para diagnóstico de câncer de pulmão. Esse paciente tem que entrar aí
num programa de rastreio para fazer exames específicos, como tomografia e tal, para detectar a presença ou não do câncer de pulmão. Você tem que tentar correr atrás do diagnóstico e não esperar o diagnóstico aparecer para você, né? Porque isso aumenta muito a sua chance de sucesso no tratamento. Às vezes quando chegou o sintoma, Exatamente. O estrago já era grande. Exatamente. Então, se não esperar ter sintoma, principalmente se você tem fator de risco. Se você tem fator de risco, você tem que correr atrás de você evoluir, por exemplo, não esperar evoluir para uma doença grave. Certo. Tem algum ponto, alguma dica que você gostaria de dar que a gente não falou aqui, Dr. Luiz? Não, eu só gostaria de comentar assim que especificamente das doenças respiratórias, são doenças graves, né, uma boa parte das vezes, são muito frequentes. O pulmão é um órgão extremamente agredido pelo meio ambiente, depois da pele é o segundo órgão que tem contato com o meio ambiente, então, por exemplo, por causa do nosso sistema respiratório, então é muito frequente o aparecimento de doenças respiratórias. Claro que existem doenças agudas, as infecciosas, virais, alérgicas, as doenças, outras doenças assim que são muito frequentes no dia a dia, mas atenção principalmente às doenças crônicas, né? Que são hoje causas importantes de mortalidade, né? Por exemplo, o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o enfisema pulmonar, né, popularmente conhecido, é uma doença associada ao tabagismo, né, então hoje é a terceira causa de morte em todo o mundo, e é uma doença extremamente ainda subdiagnosticada e não conhecida pelos pacientes. Uma grande parte dos pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que são os pacientes que fumam de longo tempo, eles só vão descobrir que têm a doença quando eles internam, quando eles têm uma internação ou têm alguma complicação da doença. Então, assim, prestar muita atenção nas doenças respiratórias. Eu acho que a nossa especialidade, a pneumologia, ela ganhou uma evidência importante no pós-Covid. As pessoas passaram a ter uma consciência maior da necessidade de buscar profilaxias e análises de doenças respiratórias antes até dos sintomas aparecerem, conforme a gente estava discutindo aqui. E acho que isso é importante. Eu acho que se você tem... E evitar, obviamente, os fatores de risco, né? Principalmente o cigarro. O cigarro eletrônico, cigarro convencional, hoje ele está implicado em desenvolvimento de várias doenças. Se você pega hoje as 4 principais causas de morte no mundo, o cigarro está envolvido direta ou indiretamente nas 4. Então, a primeira causa é doença cardiovascular, cigarro é um fator de risco. Segunda causa, AVC, cigarro é um fator de risco. Terceira causa, DPOC, cigarro é o fator causal principal. E quarta causa são as pneumonias, que não são causadas diretamente pelo cigarro, mas o cigarro aumenta o risco, entendeu? Então, fumar não é um negócio legal, não é uma coisa boa, todo mundo já sabe disso, obviamente, né? Mas é importante porque a gente está vivendo esse período, como a gente comentou aqui, de reacender essa discussão sobre a questão do uso de produtos do cigarro. Certo. Então a maior dica do episódio é não fume, ou se você fume, busque ajuda, tratamento para diminuir e resolver esse futuro problema que você provavelmente irá ter. Né? Com certeza. Agradeço você, Dr. Luiz, pelo... Eu que agradeço o convite. Participação. Foi muito legal. Falamos vários pontos interessantes de assuntos que continuam sendo atuais e que indiretamente ou diretamente influencia a saúde de todo mundo, que é a questão da saúde respiratória. E sempre é importante a gente buscar informação de qualidade, informação de alguém que está disposto a trazer e não simplesmente trazer uma fórmula mágica, é isso que a gente busca aqui no nosso programa. E o Dr. Luiz aqui hoje trouxe de maneira muito boa, muita informação para a gente. Obrigado pela participação. Obrigado você pelo convite.